Olá, ouvinte da RCI, aqui é Rosimeire Salles, nós estamos mais uma vez trazendo uma novidade, dessa vez é um lançamento, o livro é Estado Vibracional, Vivência e Autoqualificação. Desculpa. Nosso autor convidado de hoje é Vitor Streitbolff, ele é graduado em Engenharia Civil e ele é também iridologista, duas áreas bem diferentes, né, Vitor? Seja aí muito bem-vindo ao nosso programa. Então, esse é o lançamento da editora Editares, né, agora, desse ano de 2020, e a gente quer, então, saber do Vitor o que é estado vibracional. Vitor, conta pra gente. Oi, Rose. Oi, ouvintes da rádio. Agradeço aí o convite. Vamos contar um pouco, então, o que é o estado vibracional. É um nome que muitas vezes não diz muita coisa por si só, para quem nunca ouviu falar no tema, né? Então, sempre é bom fazer alguma explicação. Na verdade, o estado vibracional é um estado de ativação maior das nossas energias pessoais. E as energias que a gente está falando são aquelas energias que estão passando pelos nossos chakras, pelos nossos canais energéticos, que fazem parte de uma parte não física da gente. Então, são essas energias que, quando a gente conseguir ativar mais, desencadeiam essa vibração que é sentida no corpo todo, que é chamada, então, de estado vibracional. Então, a gente tem que buscar entender um pouquinho mais o que são essas energias. Eu sei que, às vezes, não é uma coisa muito palpável, né? É preciso, até a própria técnica do estado vibracional ajuda a pessoa a ir vivenciando cada vez mais essas energias e tornando isso uma realidade para as pessoas, né? Para que elas comecem a sentir seus chakras e as energias fluindo por eles. Então, geralmente, as pessoas que têm mais afinidade com esse tema já ouviram falar, por exemplo, dos chakras, dos canais energéticos da medicina chinesa, né? Os chakras mais na parte indiana. Mas, enfim, já ouviram falar, tem aí o frontochakra, fica nessa região aqui da testa. Mas outra coisa é você começar a sentir a energia fluindo por esses chakras. E a técnica do estado vibracional, ela vai desencadeando isso na pessoa. Vai despertando essa sensibilidade para que você perceba que realmente existem essas energias. Não é algo só intuitivo ou às vezes imaginário. Existe mesmo e você vai poder comprovar por si mesmo. Acredito que seja por aí. Agora, Vitor, como que seria esse mecanismo? O estado vibracional significa que algo está vibrando, está numa condição de vibração, não é isso? Mas para ela vibrar, o que é necessário acontecer? E como que funciona esse estado vibracional? O que acontece? Até a técnica do estado vibracional, proposta no livro e também proposta pelo professor Valdo Vieira, ela é uma maneira de você intensificar, de você dinamizar suas energias pouco a pouco para que elas vão acelerando, né? E conforme acelera e aumenta essa frequência, a vibração, né? Acelera a passagem das suas energias pelo teu corpo energético. E quando começa a acelerar mais, a partir de um determinado nível, você começa a sentir a vibração, que pode ser sentida primeiro só em algum local específico, onde a energia está fluindo mais. E o que caracteriza mesmo o estado vibracional é a hora que vibra no corpo todo de maneira uniforme. Então, é isso que caracteriza o estado vibracional. Aí, no caso, para a pessoa promover isso, é pela vontade dela? Como que acontece esse mecanismo? Então, a pessoa vai lendo ali certinho, né? No livro tem a técnica bem descrita. Você vai precisar pegar, né, as energias que estão dentro do seu energossoma, por exemplo, né, acumular elas no topo da cabeça, é uma das formas, né? E daí deslocar essas energias que você vai ter acumulado, deslocar lentamente do topo da cabeça até a planta dos pés, ao modo de um scanner, né? E você vai escaneando todo o seu corpo com essa energia, e com isso você vai liberando as energias que podem não estar tão fluidas no seu corpo. Com isso, então, com esse movimento, né, para cima e para baixo, você vai acelerando e dinamizando essas energias. É uma forma de você acelerar elas, soltar, digamos, as energias. Porque, porventura, você vai fazer uma interação em algum ambiente, com alguma pessoa, enfim, a gente faz muita troca energética ao longo do dia,
E porventura você pode ir em um ambiente ou trocar energias com alguma pessoa que está com um padrão menor de energias, né? Uma pessoa, por exemplo, que está passando por dificuldades, que está se sentindo mal. Então, ela vai ter um padrão de energias mais lento, vamos colocar assim. E ao você trocar energias com essa pessoa, você vai assimilar um pouco disso. Um pouco dessas energias acabam ficando na gente. E com o estado vibracional, você vai conseguir, então, fazer uma limpeza dessas energias, né? Através dessa aceleração das suas próprias energias, você vai fazer a limpeza dessas que, porventura, podem ter ficado em você, né? Que podem ser um padrão mais lento de energias, um padrão ligado a sentimentos e pensamentos um pouco mais desequilibrados, vamos colocar assim. Quem faz as atividades da Conscienciologia, existe alguns cursos que a gente chama de entrada, né, que são os básicos. O que é a Conscienciologia, como que se manifesta a consciência nessa dimensão, em outras dimensões. A gente tem sempre atividades que falam sobre, que fazem práticas de mobilização das energias, né? Mobilização das energias é a mesma coisa que estado vibracional? Qual que é a diferença? Como que a pessoa identifica um ou outro? A mobilização, ela compõe três técnicas, né? Três partes, que geralmente são passadas, então, nos cursos de Conscienciologia. Inicialmente é feita a técnica do estado vibracional, que é essa tentativa, né, de você intensificar e limpar suas energias, buscando chegar nesse estado vibracional, que quando vibra tudo, é sinal que você conseguiu fazer realmente uma boa ativação dessas energias, uma boa limpeza. A partir desse momento, então, essa é a primeira parte da mobilização de energias. A partir desse momento, então, você vai fazer uma exteriorização de energias. Claro que você vai fazer isso num ambiente que seja só seu, né, seu quarto, enfim, um ambiente não em público, isso que a gente quer dizer. E daí, a terceira parte, então, da mobilização de energia seria uma absorção dessas energias que você exteriorizou, por exemplo, no seu quarto. Então, buscando instalar o estado vibracional, fazer a exteriorização e fazer a absorção, essas três partes compõem a mobilização das energias. O estado vibracional, então, seria só essa primeira parte. A parte que você circula as energias, conforme a técnica, buscando ativar essa vibração no seu corpo todo. O estado vibracional é apenas o momento em que vibra, você sente essa vibração no corpo todo. Nem sempre que você fizer a técnica do estado vibracional, você vai conseguir vibrar. Não necessariamente. Você está buscando chegar nesse ponto de ativação máxima das suas energias, mas nem sempre uma coisa leva a outra, né? A gente quer que leve, mas pode não levar. Só para a pessoa não confundir a técnica, né, que é a tentativa de chegar no EV, com a vivência do EV propriamente dito. E qualquer pessoa, Vitor, pode promover o estado vibracional? Sim, qualquer pessoa, não existe limitador. A própria técnica da instalação do estado vibracional é a maneira mais didática, mais prática de você buscar vivenciar o estado vibracional. Então, a pessoa, basta ela começar a praticar. Eu até dou exemplos no livro, né? No início, por exemplo, a pessoa pode não sentir nada. Eu fiz essa circulação para cima e para baixo, não senti absolutamente nada. Ok, tudo certo. Continue insistindo. Num segundo momento, a pessoa vai sentir, por exemplo, sentir repercussões no próprio corpo físico de que está funcionando em algum nível essa mobilização de energias dela. Também trago exemplos no livro. Por exemplo, o que aconteceu comigo no início eu também não sentia nada. Então, eu comecei a sentir que ao movimentar as energias, quando eu passava esse escaneamento da energia no topo da cabeça, por exemplo, começou uma pulsação no topo da minha cabeça. Quando eu passava na região abdominal, então, eu senti que fazia aqueles barulhos de digestão, que a gente chama de movimentos peristálticos. Então, esses sinais a pessoa vai ficando atenta, né? Se tem relação com o movimento que ela está fazendo com as energias. Né? Ou seja, bem no momento que ela está fazendo isso, ocorrem esses sinais. Com isso, ela vai ficando motivada, né, para continuar. Por exemplo, a pessoa ainda não sente a energia propriamente, mas está percebendo que está havendo um efeito dessa movimentação. Então, continua motivada fazendo a técnica do estado vibracional, ao longo de vários dias, isso eu quero dizer. Até que vai chegar um momento que ela vai sentir a energia propriamente dita, né? Que eu falo, essa vibração, ou o fluido da energia, ela começa a sentir isso com o tempo.
vai depender do desenvolvimento, do empenho de cada um, do teu nível de concentração a fazer a prática, da frequência que você faz essa técnica, enfim. Daí entra uma série de fatores, né? Mas a maioria das pessoas passam por essas etapas desse desenvolvimento, até que finalmente você sente, então, essa vibração no corpo todo, que é o estado vibracional. A partir daí você vai começar a ficar bem mais sensível ao processo das energias, né? Você vai perceber cada vez mais as energias, inclusive dentro do seu próprio corpo, na hora que você estiver fazendo a técnica do estado vibracional, fica bem mais fácil você fazer ela com mais eficácia, né? A hora que você sente as energias, você começa a perceber qual região está mais travada, qual região está menos, o quanto realmente você está conseguindo mobilizar de energias. E assim vai ocorrendo todo o desenvolvimento. Como eu disse, vai depender muito de cada um, da bagagem que a pessoa já traz, digamos, de outras vidas, desse desenvolvimento energético, se ela já praticou isso em outras vidas, de alguma forma, né? E qual que é o objetivo disso? Para que a pessoa precisaria, por exemplo, fazer um estado vibracional? Então, na verdade, em Conscienciologia a gente entende que a energia é a base da nossa manifestação. Para tudo que a gente quiser realizar na nossa vida, mesmo para a gente ter bem-estar, tudo isso a gente consegue através das nossas energias. Então, o estado vibracional, ele é uma forma de você equilibrar cada vez mais suas energias, de você ter mais energia disponível, de você conseguir interagir mais com outras energias e se manter bem e conseguir ajudar, inclusive. Então, na prática, o estado vibracional ele vai ampliar a tua manifestação como consciência, né? E trazer um equilíbrio maior. Claro que não pode ser só o estado vibracional, a gente tem que sempre buscar uma qualificação consciencial, né? Melhorar nosso temperamento, nossos traços, enfim. Junto com a prática do estado vibracional, você se melhorar como pessoa, como consciente. E isso a pessoa faz sozinha, ela não precisa ter alguém conduzindo, nem nada. É ela que vai falar, conversar ou articular, ou né, movimentar essas energias até ela conseguir esse estágio, não é isso? Exatamente. Esse é um dos maiores diferenciais do estado vibracional, é que você consegue ter um mecanismo para atuar sobre as suas próprias energias com base apenas na sua própria vontade, sem depender de terceiros. Enfim, eu até coloco no início do livro, existem N formas de você tentar melhorar suas energias, já propostas aí na história da humanidade, N formas de tentar melhorar nossas energias para colher todos esses benefícios, seja de maneira indireta e muitas vezes de maneira indireta e dependendo de terceiros. Então, por exemplo, de maneira indireta, a pessoa pode ir em meio à natureza, ela pode tentar tomar um banho relaxante, ela pode fazer uma soneca, que ajuda a dar uma descoincidida, né? Dar uma soltada nas energias, às vezes dá aquele soninho, assim, dá uma revigorada energeticamente. Então, meditação, enfim, uma série de maneiras de você tentar melhorar suas energias de algum modo indireto. Dependendo de terceiros, nós podemos citar aí a acupuntura, que tenta, de alguma forma, mexer nas nossas energias. Uma terceira pessoa que vai aplicar agulhas em você. Homeopatia, enfim, tem uma série de recursos, né, que ao longo da história da humanidade foram criados para tentar melhorar essas energias de alguma forma, porque sempre se percebeu esses benefícios. Mas o estado vibracional, então, vem como uma ferramenta para que você consiga, através da tua própria vontade, não dependendo de ninguém, melhorar suas energias. É claro que é uma ferramenta que ela demanda muito investimento para você desenvolver isso, né? Não é uma coisa tão simples. Agora, você faz, assim, no início, você até comentou, você faz, uma abordagem histórica, né, de como que a humanidade lidou, né, ou como ela conhece, né, essa parte da bioenergética, digamos assim, né. E isso quer dizer, na verdade, que a Conscienciologia ela está trazendo uma abordagem nova, porque ela está abordando como ciência, né, com experimentação, com pesquisa e tudo mais, mas significa também que tem muita coisa que não é exatamente nova, né? A humanidade já abordou esse assunto em outros momentos, não é isso, Rita?
Exatamente. Desde que o mundo é mundo, a humanidade se refere, todas as civilizações de alguma forma se referiram à energia de alguma forma. Perceberam de alguma forma a existência, a influência dessas energias, de alguma forma abordaram. No livro eu trago ali no início do livro, parte que fala sobre bioenergias, se eu não me engano, mais de 30 nominações para a energia, ao longo, cada uma num período diferente da história da humanidade. Então, na verdade, a conscienciologia não está criando nada novo. A energia, ela existe por si só. Todos nós temos energias desde que a gente existiu. Então, não é nada que está sendo criado de novo. Na verdade, a abordagem é diferente, né? É da gente entender essas energias, da gente ter autonomia sobre essas próprias energias, você começar a perceber mais suas energias, qual o padrão, tentar melhorar esse padrão, enfim, e usar isso a favor da nossa evolução. Essa é a principal ideia. Eu vejo o estado vibracional como uma chave muito importante para acelerar esse processo de você ter mais consciência das suas energias, autonomia sobre elas, para poder melhorar, intensificar, dominar de alguma forma mais essas energias que, na verdade, ficam muito a nível inconsciente, na maioria das pessoas, né? Se dá muito a nível inconsciente. Todo tempo a gente está interagindo e trocando energias sem saber que está trocando energias, sem perceber essa troca, a qualidade, os efeitos dessa troca. Muitas vezes a pessoa percebe os efeitos a posteriori, né? Vamos dizer, posteriormente, após ter feito uma interação, porventura, pode sentir alguma repercussão já no próprio corpo físico, né? Vamos pegar um exemplo didático. Por exemplo, uma massagista que trabalha fazendo massagens ao longo do dia de diversas pessoas. Então, ela fez lá massagem, sei lá, em 15 pessoas ao longo do dia. Ela foi nessa interação, né? Ainda mais com o toque, ela vai fazendo um processo que a gente chama de assimilação. Né? Toda vez que ela vai lá atender a pessoa, ela vai trocar energias com essa pessoa. E se a pessoa estiver mais desequilibrada do que ela vai acumulando tende a ir acumulando esse desequilíbrio. Se ela não trabalhar as energias, se ela não tiver essa consciência energética em cada interação para perceber quanto foi essa carga de desequilíbrio, se houve ou não, e qual foi, para ela poder trabalhar isso, pode ser que no final do dia, por exemplo, ela tenha uma assimilação tão grande que ela, por exemplo, começa a ter algum problema no corpo físico. Por exemplo, sentir uma dor de cabeça no final do dia, um cansaço muito grande. Isso tudo indica, né, que possivelmente ela fez um processo de assimilação cada vez maior ao longo do dia. Isso se dá geralmente a nível inconsciente. As pessoas geralmente elas sabem, se eu fizer muitos atendimentos nessas determinadas pessoas, eu no final do dia eu fico muito cansado. Mas por quê? Então, se ela tiver uma sensibilidade maior de energias, ela vai perceber na hora que ela fizer a interação o que está pegando, quando que isso aconteceu. Vai poder, inclusive, fazer um estado vibracional entre cada atendimento, para ela renovar essas energias dela. Enfim, o que eu vejo é que as pessoas têm em nível muito inconsciente todo o processo de energias. A conscienciologia e o estado vibracional, essa técnica, né, do estado vibracional, ela ajuda muito a gente deixar isso aí cada vez mais consciente. Ficar mais consciente para o processo das energias. E isso ajuda demais a nossa evolução. Muito bem, Vitor Wolff está conversando com a gente sobre estado vibracional. Nós vamos agora, então, chamar os nossos comerciais. Voltaremos daqui a um minutinho. Estado vibracional é o tema de hoje aqui no programa Entre Livros. Estamos entrevistando o autor Vitor Wolff. E o Vitor estava conversando com a gente sobre assimilação energética. Então, Vitor, vamos lá. Uma pessoa que trabalha a fase atual, pandemia na humanidade, a gente está numa fase talvez a mais difícil dos últimos tempos, e existe muito desgaste, muita gente que é profissional, principalmente da área de saúde, que está tendo que lidar com, assim, não só a doença em si, mas todos os sentimentos de angústia, de medo, de preocupação, de ansiedade com relação a isso, elas podem se afetar, sim, não é isso? Energeticamente, né? E aí, no caso,
vamos dizer assim, a alternativa para ela lidar melhor com isso seria ela fazendo estado vibracional, certo? Por aí. O estado vibracional É ele pode só ajudar. isso? O estado vibracional ele pode ajudar muito, né, nesse processo. Como você mesmo estava comentando, né? Realmente as pessoas estão muito preocupadas, né? Tem um problema da doença, tem o problema do efeito dessa possibilidade de ficar doente ou de ter familiares doentes ou enfim uma série de consequências, né, dessa doença espalhada sobre a psicologia da pessoa. Então as pessoas realmente elas ficam muito preocupadas, angustiadas. Nós temos naturalmente, né, uma tendência a fazer previsões de tudo que é negativo que pode acontecer e para o seu corpo, para a sua mente, às vezes não há muita diferença entre o que você está imaginando de coisas ruins que podem acontecer e elas realmente acontecerem. Ou seja, a gente já está sofrendo emocionalmente com todas essas previsões. Então, isso acaba afetando, sim, muito, né? Cardiochakra, umbilicochakra, cardiochakra mais relacionado à parte afetiva, né? E o umbilicochakra mais aos medos da sobrevivência, né? De ter algum problema relacionado a isso. Então, esses dois chakras geralmente são muito afetados. E ao interagir com essas pessoas que estão muito preocupadas, ou que estão sendo mais, se desequilibrando mais emocionalmente, os profissionais de saúde vão trocar energias com essas pessoas e podem sentir, por exemplo, uma demanda muito maior nessas regiões. E com o estado vibracional, né, ao longo de vários anos, por exemplo, praticando o estado vibracional, você começa a ficar cada vez mais sensível a isso. Então, por exemplo, a pessoa pode falar com você, não, tá tudo tranquilo, né, só quer o atendimento, mas ao você acoplar com ela, você sente que ela tem uma angústia muito grande, você sente uma pressão no seu próprio peito, vamos dizer assim, na região do seu próprio cardiochakra, e você vai acabar trocando essas energias com ela ao tentar ajudá-la, faz parte do processo. Até uma parte da ajuda se dá dessa forma. Só que se você não tiver uma ferramenta para você trabalhar isso em você, né? E quando eu digo trabalhar isso em você, quero dizer através do estado vibracional e, claro, também através da sua parte psicológica, porque se você ficar com muita pena da pessoa, se você tiver um envolvimento emocional muito grande, você tende a assimilar mais. Mas, enfim, tem que E aí, trabalhar para desassimilar, o estado vibracional é a forma de desassimilar as energias que não são nossas, né? Isso, o estado vibracional. A hora que você estiver fazendo essa manobra, você vai estar tentando limpar, né? Vai estar fazendo um movimento que acaba limpando essas energias, desassimilando, que a gente chama. Aí, por exemplo, se a carga for muito grande, você vai ter que insistir na prática. Você tem uma ferramenta para fazer frente a essas assimilações. Né? Você falou mais de uma vez sobre os chakras, não é isso? Então, nosso corpo, pela medicina chinesa, medicina não, né? Na verdade, os orientais já falam de chakras há muito tempo, de energias, meridianos, né? E tudo mais. Mas, enfim, você fala no seu livro aqui de vários chakras que nós temos, que são importantes. Como que funciona o estado vibracional a nível de chakras? E por que você fez esse detalhamento em relação aos chakras? O que os chakras têm a ver com o estado vibracional? Como é que funciona? Como é que eles interagem? O que acontece? Uma boa questão para comentar é assim, o nosso corpo físico, na verdade, ele é nutrido pelas energias que estão passando no nosso corpo energético. Esse corpo energético tem pontos principais de fluidez de energia, né? Pontos onde se troca mais energia, né? Com maior quantidade, que são os chakras. Então, assim, todo o teu corpo está sendo vitalizado por essas energias. Se não houver energia, não há vida, né? O corpo físico por si só não teria vida se não tivesse essa vitalização energética por trás. Ao ponto que também, se você tiver uma restrição de fluidez de energia em alguma região, em algum chakra, isso também vitaliza um pouco menos o corpo físico naquela região. Então, por exemplo, uma restrição em algum grau da fluidez de energia no seu cardiochakra vai atingir um pouco, vai prejudicar um pouco o funcionamento, por exemplo, do seu coração, da sua circulação, dos seus pulmões. Isso tudo vai depender da quantidade de assimilação ou de restrição desse chakra. Para o estado vibracional ocorrer,
para você sentir a vibração no corpo todo, esses chakras precisam estar com um nível mínimo de fluidez, precisam estar fluindo bem, senão o sistema todo não vibra. Então, quando Como você você consegue sabe atingir, se ele está fluindo ou não? Tem como saber? tem por algumas formas, por exemplo, sentindo o próprio chakra, né? Você pode sentir ele acelerando mais, acelerando menos, ou que ele tá mais travado, você tem sensações relacionadas a isso. Pode ser totalmente ligadas à energia, né? Que nem eu disse, a vibração ou fluido que você sente que não está fluindo muito ali naquela região, ou mesmo uma sensação um pouco psicológica, né? Você sente que tem alguma coisa mais travada, assim, percebe por exemplo, um sentimento que pode estar ligado à angústia, alguma coisa nesse sentido, relacionado ao seu cardiochakra, uma pressãozinha no peito que não é física, dá a impressão que é física, mas não é física. Isso é porque é uma repercussão das energias. Mas isso a pessoa tem que ir mapeando com o tempo. O que ocorre muitas vezes é a pessoa começa a fazer a técnica do estado vibracional e ela comenta, bom, da cabeça até o pescoço, eu senti que está fluindo bem. Eu percebo que está movimentando, mas do tórax, assim, a região abdominal, eu não sinto nada. Por exemplo, parece que não está passando, né? Eu vou descendo, quando passa nessa região eu não sinto nada, das pernas para baixo eu sinto. Que isso mostra? Há um congestionamento de energia nessas regiões, está mais travado, por isso que você não sente nada, provavelmente, né? Então, precisa insistir um pouco mais ali, precisa verificar. Eu trago uma questão que, assim, a sua capacidade de mobilizar, né, de limpar suas energias é uma, e a demanda energética que você tem é outra. Se a sua capacidade for menor que a demanda que está sendo gerada no seu dia, fica difícil de limpar isso, entende? Então, a gente precisa trabalhar as duas questões, aumentar nossa capacidade de ativar o estado vibracional, de ativar nossas energias, e ver o que também tem na parte da demanda energética para ser trabalhado. Às vezes, pelo seu temperamento, pelo seu jeito, você acaba assimilando mais. Ou, às vezes, você está demorando demais para fazer uma prática do estado vibracional. Você deixa, por exemplo, para fazer só no final do dia. Então, você acumula uma carga de assimilações muito grande ao longo do dia, e na hora que você para o final do dia para tentar limpar, essa carga é maior do que a sua capacidade de ativar. Então, você vai ter que trabalhar muito mais, vai ser mais difícil, né? Então, o ideal é que a gente faça as desassimilações conforme as assimilações forem ocorrendo ao longo das interações do dia a dia, para não ter esse acúmulo. Agora, o conjunto desses chakras a gente chama de holochakra ou energossoma, não é isso? E você fala de aura. Qual que seria a diferença aí desse corpo energético para a aura? Dá para separar didaticamente, né, o nosso corpo energético em três partes. Os canais, os chakras, vamos colocar assim, que é o que a gente geralmente, principalmente as pessoas sabem, né? Os principais chakras. Os canais energéticos, né, que são ramificações energéticas que ocorrem ao longo de todo o corpo, né? Praticamente todas as suas células têm ali um pequeno canal energético que está alimentando ela. E dá para separar na questão da aura, né, que seria uma terceira parte, vamos dizer assim, do nosso energossoma, que é aquela camada que se destaca um pouco, camada de energias que se destaca um pouco em relação ao seu corpo físico. É uma camadazinha luminosa que vai um pouco além do corpo físico da pessoa, seria a aura, nesse sentido. Seria o que... Eu esqueci o nome agora. Aurimetria? Tem um aparelhinho que mede, né, aquela iluminaçãozinha que fica ao redor da pessoa. Photokilling, né? Photokilling. A foto Kirlian, ela tenta É medir a isso. aura. Ela tenta refletir a aura, mas ainda A é um aura da aspecto pessoa. físico. Ainda é através de um aspecto físico tentando, de alguma forma, medir a aura. E a Mas a aura... aura, a melhor maneira... Desculpa. Eu ia comentar que a melhor maneira da gente verificar mesmo a aura é desenvolvendo a clarividência. Clarividência, que é a Que capacidade de a gente visualizar o que está acontecendo fora do ambiente físico, não é isso? Exatamente, é a sua capacidade de visualizar as energias. E se a pessoa treinar, por exemplo, pode até treinar na própria mão, por exemplo, ficar observando a própria mão, tentando verificar se não existe uma camada luminosa além dos dedos, por exemplo. A pessoa pode tentar fazer isso
né? Tem pessoas que têm mais facilidade. É possível você, por exemplo, se você está observando a aura de uma pessoa, começou a observar, por exemplo, aquela camadinha luminosa além da cabeça, por exemplo, da pessoa, é possível você aprofundar a visão nessa aura, que daí já vai um desenvolvimento maior da clarividência, que daí você já começa a ver mais cores e aspectos ali da própria psicosfera da pessoa, do próprio campo energético da pessoa. Mas tudo começa com a visualização dessa camada luminosa. Agora, Vitor, você também fala de parapsicosfera. E qual é a diferença, então, da parapsicosfera? E o que é isso? A psicosfera seria essa camada mais próxima do nosso corpo físico, né? Mais compacta. E a parapsicosfera dela já remete a uma questão mais técnica, que é a nossa esfera extrafísica de energias, que o professor Valdo Vieira, por exemplo, traz no livro, no tratado Projeciologia, ele traz essa questão, que em média há um campo extrafísico de energias com um raio, uma esfera, né, que tem um raio em torno de 4 metros, isso é uma questão didática, né, pode variar de pessoa para pessoa, mas essa seria a nossa esfera extrafísica de energia, na qual, por exemplo, as pessoas acabam, quando dormem, por exemplo, daí vamos ter que falar da questão da projeção. Quando elas dormem, por exemplo, elas acabam descoincidindo o seu corpo físico, o corpo extrafísico em relação ao corpo físico. O corpo extrafísico é aquele pelo qual a gente faz a projeção, que também é muito trabalhado na conscienciologia, né? Que é a sua experiência fora do corpo físico, que geralmente ocorre quando o seu corpo orgânico, né, físico, está em repouso. Então, com isso, se destaca, né, o nosso corpo extrafísico em relação a ele. Essa esfera extrafísica de energias, ela é como se fosse uma redoma extrafísica de energias na qual esse nosso corpo extrafísico tende a ficar dentro e tende a ficar mais próximo do corpo físico. Até para a pessoa ter mais lucidez na sua projeção, ela precisaria, por exemplo, ir além dessa esfera que tem um raio de 4 metros, porque nessa região atua muito fortemente as nossas energias mais densas, energias mais ligadas ao corpo físico. Mas, enfim, a ideia de trazer a parapsicosfera no livro é que nosso campo de energias ele vai um pouco além, né? Não é tão restrito, não tão próximo do corpo físico. Quando você está, por exemplo, vai interagir com uma pessoa, às vezes você está num ambiente que entra uma pessoa e ela está ainda muito longe de você, você já pode perceber repercussões da troca de energia com ela em algum nível. Agora, a pessoa, você falou aí de sair do corpo, não é isso? Projeção da consciência. A pessoa pode sair do corpo e fazer estado vibracional fora do corpo? Pode, sim. Até uma dica que eu dou no livro para a pessoa tentar fazer isso fora do corpo, por quê? Porque ela vai ter uma sensibilidade muito maior, né? A partir do momento que você está projetado, você não tem o abafamento que ocorre quando você está muito fixado no seu corpo físico. Você vai tende a perceber muito mais as energias, o próprio ambiente extrafísico. Então, nessa experiência fora do corpo, se você tentar fazer a técnica da circulação, a técnica do estado vibracional, né, aquela de mover as energias para cima e para baixo, você tende a perceber muito mais quanto você realmente está conseguindo mover essas energias. Quando você está, a gente chama de coincidido, né, quando você está muito fixado no seu corpo físico, isso ocorre quando a gente está assim acordado, se mexendo, né? Nós estamos bem fixados no corpo físico. Ou seja, não há um grau muito grande de descoincidência. Nesse momento, você tende a sentir menos as suas energias, né? Tende a sentir mais o próprio corpo físico. Com o tempo, você vai desenvolvendo e consegue, mesmo estando acordado, perceber suas energias, né? Mas pode contribuir, né? Da pessoa, na experiência, durante a experiência, né, fora do corpo, tentar movimentar as energias, tentar exteriorizar, tentar expandir o campo, tentar circular as energias, fazer algumas experiências nesse sentido. E você fala aqui sobre o EV direto. Esse EV direto que você chama é quando a pessoa não precisa fazer a movimentação. Olha, vamos circular as energias, a cabeça até os pés, vai passando por todos os chakras, depois sobe a energia dos pés até a cabeça. É assim que a gente vê nas nossas atividades, não é isso? Aí isso vai intensificando
a velocidade da energia vai ficando cada vez maior até chegar nesse estado onde o corpo energético vibra como um todo, que a gente poderia dizer que é a síntese do estado vibracional, certo? Mas você traz aqui o EV direto. O EV direto ele vai, então, descartar essa necessidade de você fazer a circulação da energia. Como que é esse EV direto? Isso, o EV direto ele acaba sendo uma consequência ao longo do desenvolvimento da pessoa com estado vibracional. Conforme a pessoa vai fazendo a técnica da circulação fechada, depois de algum tempo que ela domina isso mais, que ela consegue ativar cada vez mais os EVs ao longo do dia dela, toda vez que ela ativa um EV, que ela sente vibrar, né, aquela vibração no corpo todo, ela vai começar a tentar intensificar isso, vai tentar manter e intensificar essa vibração. E aí que ela vai começar a descobrir o EV direto. O EV direto é quando você descobre como intensifica o EV. E depois você aplica esse mesmo comando do zero, quando você ainda não tem um EV ativado. Então é como se você descobrisse como que você intensifica suas energias. Então eu estou sem estado vibracional, eu dou o comando do EV direto, pode levar ali alguns segundos, né? 10, 15 segundos. Aquilo começa a ativar o estado vibracional, aí você consegue pelo mesmo comando manter e intensificar esse EV. Isso que eu considero o EV direto. Então ele não passa mais por manobras direcionais de energia. É um comando realmente direto que vai ativando sua vibração, que vai intensificando, né, as suas energias. Que não é a mesma coisa que o EV instantâneo que o professor Valdo traz também. O EV instantâneo, na minha vivência, eu vejo que é quando a pessoa tem muita potência no EV direto e ela faz ele ativar instantaneamente já com um nível muito alto de vibração, que eu acredito que vem ao longo de muito mais desenvolvimento. Então a pessoa, ela dá o comando do EV direto e já instala o EV numa vez só. Que eu considero que seja o EV instantâneo. Ele se instala instantaneamente num nível muito alto, que eu posso chamar ele de EV instantâneo. Mas entre esse EV instantâneo e o início do EV direto, né, pode levar, por exemplo, eu dou o comando do EV direto, eu posso levar 10, 15, 20 segundos até que comece a ativar minhas energias, aí eu consigo manter aquela vibração, daí que ele começa a ativar mais e intensificar a vibração. No caso do EV instantâneo que o professor Valdo trazia, ele vai muito rápido, né? Ao tentar ativar o EV, ele já ativou um EV muito forte. Eu vejo dessa forma, claro que... Entendi. Agora, pessoal que está aí acompanhando, eu acabei não falando, nós estamos num programa gravado, em função da pandemia, nós não estamos no estúdio. Mas se você tiver questionamentos para nos enviar, vocês podem acessar o Facebook, sempre Rádio RCI, né? E a gente vai estar encaminhando para o Vitor responder as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? A gente vai abrir, então, agora mais um intervalo para os nossos amigos patrocinadores e a gente volta num instantinho. Programa Entre Livros recebe hoje o autor Vitor Streit Wolff, que é autor desse livro Estado Vibracional, Vivência e Autoqualificação. Vitor, na verdade, você está trazendo, né, para a gente de uma maneira bem didática, bem mesmo para quem, digamos assim, quer conhecer, né, o que é estado vibracional, o que são as nossas energias, né? Isso é muito bacana, porque a gente tem algumas abordagens da própria Conscienciologia que a gente parte do princípio de que as pessoas já, né, conhecem. E quando você vê assim, olha, o básico da nossa evolução é o estado vibracional, tá? Mas o que é isso, né? Então, como que a gente usa isso no nosso dia a dia? Então, você traz aqui a vivência, tem a ver com a sua experiência também, né? O que você estudou acerca do estado vibracional, mas você, no seu subtítulo, fala assim, ó, autoqualificação. Então, não adianta só a pessoa fazer o estado vibracional, não adianta ela só aprender a mexer com as energias dela, fazer toda hora, porque ela precisa também se autoqualificar. O que seria essa autoqualificação que você está trazendo aí como destaque no subtítulo? Eu trago muito essa questão no caso do livro ali, eu quis fazer um livro
só para explicar desde o começo. A ideia foi que tivesse um livro, né, que fosse introdutório de Conscienciologia, né? Ou seja, pode ser o primeiro livro de qualquer pessoa, que ela teria ali o básico que ela precisa para entender a Conscienciologia. Que ele fosse um livro para aquela pessoa que vai vivenciar o EV pela primeira vez. Tem um trecho só para isso, né? Dando dicas de como ter o primeiro EV. E aí, então, que eu entro na maneira de você qualificar a sua ativação do EV. Dentro da qualificação da ativação do EV, vai entrar a qualificação consciencial, né? Que eu também passo assim de uma maneira um pouco mais rápida, mas tem vários itens relacionando isso. Porque assim, o que vai acontecer? A pessoa começa a tentar fazer o estado vibracional, e ela vai encontrar alguns dificultadores conscienciais para chegar nisso, né? Por que eu não estou conseguindo ativar minhas energias? Ou por que eu consegui fazer um estado vibracional semana passada e essa eu não estou conseguindo? Então você vai ter que começar a mapear quais são os seus dificultadores conscienciais para qualificar o EV. E o EV, inclusive, vai te ajudar nisso. Porque, por exemplo, como você vai sentir cada vez mais as energias, você vai perceber cada vez mais as repercussões do seu modo de pensar, do seu modo de sentir. Então, por exemplo, no momento que você tiver pensamentos mais desequilibrados, isso vai gerar uma repercussão energética que você vai sentir cada vez mais, cada vez com mais facilidade. Então, você acaba se tornando mais transparente para si mesmo, né? Porque, geralmente, se a pessoa não percebe nada de energias, se eu tiver uma série de pensamentos desequilibrados, digamos, pensamentos contra outras pessoas, pode ser que eu não perceba tão claramente isso. Mas quando você vai se sensibilizando cada vez mais através do estado vibracional, tornando-se mais sensível para as suas próprias energias, isso começa a ficar cada vez mais claro. Então, peraí, se eu estou tendo tal tipo de pensamento ou tal tipo de sentimento, isso gera uma repercussão, por exemplo, uma intoxicação energética em mim e gera uma dificuldade muito maior de eu movimentar as energias, por exemplo, aqui no Kardya Chakra. Então, você começa a mapear, ó, esse tipo de pensamento acaba atrapalhando minha fluidez de energias aqui no Kardya Chakra. E sou eu mesmo que estou tendo esse pensamento. Então, o que eu vou ter que fazer para me reeducar, para não ter mais esse tipo de pensamento? Mudar na minha cognição para que, por exemplo, que eu não pense mal do outro, haver uma imaturidade da outra pessoa, né? Eu vou ter que começar a lidar melhor com isso, entender melhor. O processo evolutivo, às vezes, como um todo, das consciências. Então, você vai ter que ir a fundo trabalhar a sua consciencialidade para conseguir realmente qualificar o estado vibracional. Que é aquilo que o professor Valdo traz, né? Nós somos um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, que é o Pensene. Então, também não adianta nada a pessoa, ela só desenvolve as energias, mas ela não muda os pensamentos, ela não muda os sentimentos. Assim, a conclusão não adianta nada, né? O estado vibracional, desculpa, não vai ter tanto efeito se a pessoa não mudar também os seus sentimentos e pensamentos, não é isso? Exato. Agora, Vitor, você falou aí do primeiro estado vibracional, você deu um destaque aqui no seu livro sobre isso, né? Apresentou dicas. O que você, então, falaria para a gente do primeiro estado vibracional? Essa é uma questão muito relevante, porque assim, eu sabia que muitas vezes eu estaria levando o livro, né, para pessoas que nunca nem ouviram falar de conscienciologia, às vezes, ou que realmente nunca vivenciaram essa sensação de vibração no corpo todo. Então, eu quis dar uma atenção especial para isso. O que eu trago, que pode ser mais relevante, é isso, para a pessoa não desistir até não sentir essa vibração no corpo todo. Então, por exemplo, ficar atentas no início às repercussões que ocorrem no próprio corpo físico, quando ela está movimentando as energias, para que isso motive ela a continuar. A própria técnica da circulação das energias, né, que estou chamando de técnica do estado vibracional, ela ajuda você a se desassimilar, ela já tem um efeito benéfico sobre a pessoa. Então, a pessoa pode, às vezes, fazer só isso e achar, não, já estou me sentindo bem. Não, não é só isso. Você deve se manter empenhado para chegar na vibração, sentir a vibração no corpo todo. Esse é o parâmetro mais fidedigno para você saber que você está vibrando, que você está no estado vibracional e que realmente você está com uma limpeza razoável das suas energias, né? Porventura, a pessoa pode vibrar por 1, 2 segundos e já terminar essa vibração. Quer dizer, talvez tenha uma demanda energética
que está ocorrendo em relação a ela e que ela só conseguiu levar até ali e já acabou a vibração. Então, não é para ficar só nisso. Então, a principal dica que eu dou para as pessoas que estão tentando vivenciar o primeiro EV é insistir na técnica do estado vibracional. Se possível, participar das... No meu caso, ajudou muito, né? Participar das dinâmicas, dos cursos de conscienciologia, né? Assim que for possível, né? Mas isso ajuda muito. E insistir, e no começo, tentar perceber essas repercussões no corpo físico, de que você realmente está conseguindo movimentar a energia, e assim você se mantém motivado, vai registrando a evolução dessas repercussões, se mantém cada vez mais motivado e continuar praticando até sentir propriamente a energia e essa vibração no corpo todo. É um processo que vai depender muito da bagagem que a pessoa traz, inclusive de outras vidas, de sensibilidade, de práticas energéticas. Mas a melhor notícia é, se você quer levar isso para as próximas vidas, vamos dizer assim, ou mesmo para essa, é começar o quanto antes. Que agora nós temos, assim, por exemplo, tem esse livro aí com muitas dicas, tudo mastigado, didaticamente. Você tem várias pessoas trabalhando em estado vibracional hoje em dia, né? Pode ser trocado ideia. Por exemplo, trago no livro uma pesquisa só dentro da comunidade conscienciológica, tem 520 e poucos respondentes, né? Desses, praticamente, a totalidade praticam o EV. Então, a gente tem, por exemplo, dá para afirmar que a gente tem mais milhares de pessoas, né? Mais de 1000 pessoas praticando o estado vibracional atualmente, se beneficiando desse conhecimento, de saber como funciona a técnica, do que se espera da técnica, de como que ocorre essa qualificação da tua capacidade de ativação do estado vibracional. Inclusive, nós estávamos participando aí de uma maratona que teve do estado vibracional, agora nos últimos meses. Um grupo de pessoas que se reúne, né, para praticar, para pesquisar, marcar certinho quantos EVs fez por dia, trocar ideias sobre as dificuldades. Então, tem N maneiras de você qualificar rapidamente a sua capacidade de ativar o estado vibracional. Agora, a pessoa que quer começar a fazer o estado vibracional, ela precisa, por exemplo, estar em isolamento, ou estar deitada, ou isso é possível de ser feito em qualquer momento, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa? Como que se dá essa... Tem alguma dica especial para quem está começando? Sim, a ideia é que você consiga instalar o estado vibracional em qualquer local, de qualquer maneira. Mas no início, é claro que fica mais difícil, né? Por exemplo, no início, se você está prestando atenção nas repercussões físicas da sua manobra de energias, o ideal é que você fique numa situação de relaxamento, né? Uma situação que você consiga prestar atenção nisso, se concentrar. Então, para mim, o que funcionou melhor foi, sim, recostar, né? Por exemplo, ficar no quarto de dormir, recostado, né? Não totalmente na horizontal para não acabar pegando no sono. Mas, por exemplo, pode botar alguns travesseiros, se recostar e praticar no início, pelo menos meia hora, 20 minutos dessa forma. E, claro, tentar também em outras posições. Mas você, no início, pelo menos, fazer uma parte sempre nessa maneira que você vai ter esse processo do relaxamento maior, da descoincidência maior, vai facilitar com que você perceba as repercussões da manobra de energia, né, da circulação das energias. Mas fazer isso e também tentar, de pé, sentado, em outras situações, mesmo que você não consiga ativar, pelo menos tentar, para não se condicionar também demais, a só conseguir numa situação de muito relaxamento. E você fala aqui de alguns dificultadores, né? O que pode dificultar a pessoa de fazer o estado vibracional ou sentir o estado vibracional? Tem várias questões que entram aí, mas podemos citar algumas, né? Já que a gente estava falando do relaxamento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade grande de relaxamento lúcido. Então, por exemplo, se ela desligar a luz de tarde, ela pega no sono. Então, vai ficar difícil. Talvez tem que ver a carga horária de sono, tem que ver por que a gente tem um condicionamento como bicho, né? Esse corpo é um corpo de bicho, um corpo animal, né? Então, a gente tem um condicionamento, muitas vezes, de a hora que relaxou demais é a hora de dormir. Então, tem pessoas que não têm um relaxamento lúcido. É assim, estou acordado, quando eu tentei relaxar, dormiu. Com a prática do estado vibracional e outras ferramentas também da conscienciologia, a pessoa vai aprendendo a se manter super relaxada
e lúcida ao mesmo tempo. Ou seja, estou ali, estou acordado, estou sentindo minhas energias, mas o meu corpo está totalmente relaxado, né? Por exemplo, em entorpecimento somático, que a gente chama, que é aquela condição que você nem sente mais, por exemplo, se está com roupa ou não sente muito bem mais o corpo, né? Mas você está ali lúcido. E nesse momento você vai tender a sentir mais as suas energias, propriamente. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de relaxamento lúcido. Outra questão, tem pessoas às vezes que têm muita dificuldade de introspecção. Então como é que eu vou fazer a técnica do estado vibracional, que pressupõe que eu vá mexer as energias dentro de mim, se eu tenho uma capacidade muito baixa de introspecção? Aquelas pessoas que são muito voltadas para fora, por exemplo, que às vezes nem sentem, está ocorrendo uma dor, alguma coisa já no próprio corpo físico que ela nem percebeu. Então ela se sente muito pouco. Então ela precisa desenvolver essa capacidade de introspecção maior para conseguir realmente ter um desenvolvimento do estado vibracional. E assim entram vários dificultadores, várias questões conscienciais que podem dificultar, né? A própria capacidade de concentração da pessoa. Quantas vezes ela consegue levar a energia, por exemplo, do topo da cabeça até os pés e voltar, sem perder a concentração do que ela estava fazendo? Às vezes tem pessoas que não conseguem levar um ciclo até o fim, isso também vai ser desenvolvido ao longo das práticas do estado vibracional. Você vai treinar essa concentração. Então, às vezes, até que chega o ponto que você faça cinco ciclos, por exemplo, no topo da cabeça, a planta dos pés, 5 vezes, sem perder a concentração. E isso tudo faz muita diferença. Outro ponto ainda que dá para colocar é a questão da vontade. Qual a força da sua vontade ao mobilizar as energias? Eu vejo, às vezes, nos cursos, né? Quando a gente está tentando ajudar as pessoas a fazer o estado vibracional, tem pessoas que pelo temperamento tendem a achar que tudo que tem a ver com energia tem que ser muito sutil. A energia é algo sutil, mas você precisa mobilizar ela com força mental, né? Não é fazer força no corpo físico, mas não é para exteriorizar a energia com muita... por exemplo, para você fazer o estado vibracional, você precisa mobilizar a energia com uma certa vontade, senão a coisa não acontece. Então, aproveite para treinar essa força na vontade ao exteriorizar a energia, por exemplo. Você está exteriorizando no seu quarto, né? No seu quarto de dormir. Então, exterioriza com força mesmo, para sair mesmo energia. Tentando sempre não fazer força com o corpo físico, né? Também é um desafio, dissociar esses comandos da energia do corpo físico. Isso é difícil porque a gente está tão condicionado a se ver no espelho e para a gente... Nós somos essa imagem que a gente vê, né? Física, o toque, né? As sensações aí, essa sutileza, às vezes, fica difícil da pessoa perceber, né? O que é, como é que sente. Então, é uma dicotomia, na verdade, né? Você pensar que é alguma coisa que é sutil, mas você tem que ter uma força para ela funcionar, não é isso? Exatamente. Né? É um desafio. É Mas uma no força momento... que não é física. Exato. Mas a partir do momento que você começar a sentir mais a energia propriamente, né, seja o fluido, seja a vibração, aí você vai ser mais fácil para você entender quando a sua força está funcionando mais ou menos. Num processo de exteriorização, por exemplo, se está saindo mais, se está saindo menos energia. E aí você ganhar essa coordenação no comando das suas energias. Mas para chegar nessa percepção da energia propriamente, uma das principais formas é a prática do estado vibracional. E aí você coloca uma série aí de condições, que é a questão da sinalética, por exemplo, né? A pessoa, ela, com o tempo de desenvolvimento, ela vai identificando alguns sinais que não são propriamente físicos, mas que trazem alguma mensagem para a pessoa. Isso, qual a relação dessa sinalética com o estado vibracional? Exatamente. A sinalética também pode-se afirmar que é algo que ocorreu ao longo de toda a história da humanidade. De alguma forma, as pessoas percebiam que tal sinal, algo que ela sentia, queria dizer alguma coisa sobre as energias, por exemplo. Então, o sinalética, na verdade, são sinais energéticos, né, que
quando você tem certeza do que ele significa, ele se torna uma sinalética. Você precisa mapear isso ao longo de várias ocorrências. Vamos dar alguns exemplos para tentar esclarecer mais. Então, por exemplo, a gente fala muito das consciências amparadoras, que nos ajudam, né, no processo evolutivo como um todo, e muitas vezes no processo assistencial. Então, assim, em determinado momento que eu estou lá, por exemplo, sou um profissional da saúde, estou lá querendo atender uma pessoa, né, estou lá para ajudar, em determinado momento pode ser que uma consciência amparadora acople comigo e tente me ajudar a ajudar aquela pessoa. Quando isso ocorre, eu posso ter sinais, né? Por exemplo, dar alguns exemplos. Sei lá, uma pressãozinha aqui no frontochakra, né? Na região do frontochakra. Ou seja, por que isso está acontecendo? Pode ser que, quando essa consciência acopla comigo, por ela ter o frontochakra também mais ativado, né? Que tem a ver com a racionalidade e tudo mais, ela ative isso um pouco em mim. Com o passar do tempo, se eu mapear isso, eu posso chegar à conclusão que toda vez que eu sinto essa sensação, isso quer me dizer que existe uma consciência amparadora acoplada comigo, trabalhando ali comigo de uma maneira mais ostensiva. Podem ter várias outras sensações, a pessoa vai ter que mapear. Tem pessoas que vão sentir, por exemplo, uma sensação maior de confiança, uma sensação de tranquilidade, de que está fazendo a coisa certa, enfim. Isso varia muito de pessoa para pessoa, os sinais que você sente, né? E você precisa mapear isso para ter certeza, com o passar do tempo e depois de várias ocorrências, de que realmente esse sinal mostra que algo está ocorrendo. Você tem certeza da interação energética que está ocorrendo com o seu campo de energias. A interação de outras consciências com o seu campo de energias gera uma repercussão. Essa repercussão pode ocorrer através de sinais e que mapeados, então, se tornariam sinaléticas, nesse sentido. Vitor, a gente tem aí mais um minutinho. Teria alguma mensagem, um recado final que você queira deixar ao pessoal que está ouvindo de casa, pela rádio, que está acompanhando a gente pelo site, pelo Facebook, pelo YouTube? O que você deixaria aí de recado final? O que eu posso comentar é que, assim, nós temos hoje disponível aí essa ferramenta do estado vibracional, que talvez nunca em outro momento da história da humanidade foi divulgado de maneira tão didática, tão fácil de você ter essa informação mastigada, para que você consiga tirar benefício disso, né? Para que você consiga fazer uma das coisas mais importantes para você como consciência, que é conhecer as suas próprias energias e ter alguma autonomia consciente sobre as suas próprias energias. Tornar menos inconsciente uma das principais coisas da sua vida, né? Toda a nossa manifestação, nossa qualidade de vida, nossa evolução como um todo está atrelada ao processo das energias. Então, a gente tem agora uma ferramenta, né, que vai depender do seu próprio esforço para você aprender a usar ela na prática, mas essa informação está disponível e já existem muitas pessoas tirando benefício disso. Então, incentivo a todos que, se tiverem curiosidade, se acharem que isso faz sentido, por exemplo, que leiam um livro, que entrem em contato com o assunto, que procurem praticar, e, enfim, terem suas próprias experiências. Excelente! Vitor, então, muito obrigada. A gente agradece aí imensamente a sua participação no nosso programa. Agradecemos a você que esteve acompanhando a gente aí nesse período de 1 hora, onde nós estivemos falando sobre o estado vibracional. Esperamos, então, por vocês na próxima sexta-feira, às 13 horas, no programa Entre Livros Rádio RCI. Tchau, tchau, pessoal. Até lá. Tchau, Vitor. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos.